Nosso protagonista é um garotinho chamado Ryoma. Ele era apenas um trabalhador fracassado no nosso mundo, que sempre era humilhado pelo patrão, e após a sua vida acabar, ele renasceu como treinador de monstrinhos mágicos de geleia, chamados Slimes. E esses bichinhos começaram a evoluir para espécies lendárias, com habilidades super poderosas, e alguns evoluíram para Slimes limpadores, para lavar a sua louça, já que ele detestava cuidar da casa, e alguns outros se transformaram em Slimes catadores, para comer seu lixo, que realmente tinha um cheiro horrível, e mesmo assim, eles mandavam pra dentro. O garotinho pensou que continuaria desfrutando dessa vida tranquilona, até que um dia viu um grupo de soldados tentando tirar a sua paz. Ao que parece, um homem estava prestes a morrer, e foi quando Ryoma tentou se aproximar deles. Os soldados quase executaram o moleque ali mesmo, mas Ryoma tentou dizer que tinha um remédio para o amigo deles. No entanto, depois de ficar aqui isoladão sem falar com ninguém depois de tantos anos, ele mal conseguia pronunciar as palavras. Mesmo assim, os soldados confiaram nele e deram remédio para o companheiro caído, trazendo ele de volta à vida. E muito aliviado por ele estar com saúde, o garotinho decidiu convidá-los para sua casa, mas ao se aproximarem, viram seu exército de Slimes, e com medo, eles estavam prontos para atacar. Mas Ryoma tentou avisá-los de que eles eram seus bichinhos de estimação, então os soldados acharam muito estranho e recuaram, e depois eles continuavam caminhando ao seu lado. E quando eles dão de cara com a beira de um penhasco, Ryoma ativou sua barreira mágica para revelar a entrada secreta de sua casa, e permitiu que o soldado caído dormisse na sua cama. Enquanto observavam a casa, um dos soldados percebeu que havia móveis apenas para uma pessoa, e quando Ryoma voltou para entregar mais remédios, eles se perguntaram como uma criança conseguia viver aqui sozinha na floresta mítica. Então seu líder se apresentou como o grande duque Reinhardt e agradeceu o garotinho por salvar o seu amigo, após ele ter sido atacado por bandidos. No entanto, eles perguntaram para Ryoma onde ele aprendeu a criar aquelas poções mágicas de cura. Então Ryoma tentou explicar que ele aprendeu com seus avós, mas depois que eles faleceram há 3 anos, ele ficou aqui sozinho, pois nenhum dos aldeões das vilas próximas jamais aceitariam um forasteiro em sua vila. E se sentindo mal por ele ter vivido aqui sozinho por tanto tempo, um dos soldados decidiu mostrar para ele uma bola de cristal mágica que revelaria se ele tinha alguma intenção maligna ou não. E ao tocar na esfera, o soldado percebeu que ele não era um criminoso, mas avisou o rapaz que faltavam nele habilidades de combate e que o garotinho era mais fraco do que um graveto. No entanto, quando o protagonista virou as costas para pegar algo para comer, o soldado mostrou a esfera aos seus outros companheiros e estava informando que esse moleque tinha habilidades incríveis. Eles ficaram chocados ao ver que ele tinha resistência à dor mental no nível máximo, o que fez eles perceberem que ele talvez tenha vivido uma vida horrível durante todo esse tempo. E logo, os homens estavam prestes a voltar para a cidade, mas enquanto caminhavam, Ryoma sentiu uma dor no peito, depois de ter mentido para eles sobre a existência dos seus avós, já que na verdade, 3 anos atrás, ele era apenas um trabalhador cansado e feioso, que recebia um salário patético, e já estava se perguntando se ele só tinha nascido para trabalhar para pessoas arrogantes. Mas após uma morte misteriosa, ele foi teleportado para a dimensão celestial. Mas quando os deuses perguntaram se ele estava chateado, ele respondeu que estava esperando o dia em que receberia uma recompensa por ter sofrido tanto na vida, e de qualquer forma, em todos os dias da sua existência medíocre, ele trabalhava para uma empresa gananciosa, onde ficava acordado a noite toda, fazendo hora extra sem receber nada em troca. Ele quase não tinha folgas, e ainda por cima, era humilhado. Ele se perguntou de novo quem eles eram, e novamente eles se apresentam. O velhote é o deus da criação, chamado Gaim, e a mulher de cabelo rosa é Lulutia, a deusa do amor, e Kufo é o deus da vida. Ryoma se perguntou se ele estava dentro de um anime ou de algum jogo moderno, e os deuses contam que decidiram acabar com a sua vida miserável que foi causada pela ganância dos outros ao seu redor, e presentear ele com uma nova vida tranquila. No entanto, quando o protagonista descobriu que ele morreu após simplesmente espirrar e bater a cabeça na cama, ele ficou maluco e indignado por ter morrido de um jeito tão patético. Ele se perguntou como isso era possível, até porque ele já passou por coisa muito mais barra pesada na vida. E mais uma vez, os deuses contam que irão reencarná-lo como uma criança pequena, mas para compensá-lo, eles decidiram tomar uma poção do poder mágico da Terra para infundi-lo em seu corpo, antes de enviá-lo para um novo mundo. E os deuses, então, fizeram ele assinar um acordo para manter segredo de tudo isso que aconteceu. E no fim, eles disseram para ele aproveitar a vida como um garoto feliz novamente, assim abrindo o portal para um novo mundo. E antes que o rapaz percebesse, ele renasceu no seu novo corpo. E vendo o livro de conhecimento que os deuses haviam deixado para ele, na última página, ele viu todas as habilidades lendárias que os deuses haviam concedido para ele. O garoto então decidiu testá-las em uma árvore e conseguiu cortá-la facilmente com um simples chute. Ele fica chocado pensando em como controlaria a sua força, mas aí então do nada um slime aleatório se aproximou dele e ele decidiu tentar domesticá-lo lendo o livro, e rapidamente começou a liberar energia de dentro de si para lançar um contrato ao redor do slime, tornando ele o seu primeiro familiar. E juntos, eles partiram para uma aventura. E voltando para o presente, já se passaram 2 semanas desde que o protagonista viu os soldados de Reinhardt. Ryoma decidiu passar o resto da vida pesquisando slimes. Ele contava os slimes que havia coletado e de repente viu os soldados voltando para vê-lo. E o rapaz percebeu que dessa vez eles trouxeram uma garota. E esse velhote aqui é o pai de Reinhardt. Ele se apresentou todo educado, acompanhado de Elise, a
esposa de Reinhardt, que já deixou o garoto vermelhinho com a sua beleza. E a garotinha chamada Eliaria ficou conversando e se apresentando ao garoto, já estando muito interessada nos slimes de Ryoma. Até o avô dela deu risada e disse que esse foi um dos grandes motivos para eles terem vindo, mas revela que ficou muito chocado ao ver a quantidade de slimes que o rapaz tinha. E quando a garotinha Eliaria perguntou como é que ele conseguia mantê-los em casa, ele começou a mostrar a super habilidade deles. Dezenas de slimes começaram a pular um em cima do outro, até se fundirem em um único slime gigante. A mãe da garota ficou chocada, pois ninguém jamais havia domado um slime gigante na história. No entanto, Ryoma explicou que eram apenas 100 slimes combinados, e a mulher disse que ele era simplesmente a primeira pessoa a conseguir fazer isso. E ela conta que esse pode ser simplesmente o momento mais importante da história da domesticação de monstrinhos. O rapaz ficou desconfortável com essa mulher toda emocionada colocando as mãos nele, então decidiu convidá-los para sua casa e ordenou que seus slimes encolhessem antes de entrarem. E como recompensa por ter salvo o amigo de Reinhardt, o garoto ganhou um relógio de ouro, já que ele não tinha muita noção de tempo, e é revelado que a garotinha Eliaria queria domar seu primeiro slime. Porém, ela não tinha certeza de qual conseguiria domar na sua primeira tentativa. Então Ryoma tentou ensiná-la sobre todos esses monstrinhos, mostrando como os slimes catadores de lixo costumavam comer todos os restos e sujeira, enquanto os limpadores podiam fazer o trabalho de lavar roupa. Todos se perguntaram se esse troço conseguia limpar as manchas mais difíceis. Então Ryoma disse a eles que ainda não descobriu as coisas que eles não são capazes de limpar. E aí então, simplesmente do nada, ele enfiou a mão na gosma azul para mostrar que aquilo não fazia mal nenhum aos seres humanos, falando que com certeza esses monstrinhos são muito úteis para a higiene. E a pequena Eliaria ainda queria um slime limpador como seu primeiro familiar, mas Ryoma achou que seria muito difícil explicar isso para uma garota. E os soldados então ficaram se perguntando o que ele estava querendo dizer com isso. E depois da conversa, os homens perceberam que estavam perdidos, mas um deles ficou maluco da cabeça e disse para as mulheres não serem preguiçosas e irem tomar banho sozinhas, sem a ajuda desses slimes. E claro que depois dessa, ele tomou um tapão na cara, com todas elas chamando ele de idiota sem noção. Ryoma tentou explicar que os slimes limpadores só eram atraídos pelo suor de seus futuros donos. E embora essa informação seja muito esquisita para Eliaria, ela estava determinada a conseguir seu próprio slime e se tornar uma domadora. Algumas horas depois, ela foi para a floresta e no final do dia, finalmente tinha criado seu primeiro familiar e prometeu protegê-lo para sempre. De volta para casa, Ryoma se lembrou do primeiro slime que ele teve, e embora ele não estivesse mais aqui com ele, esperava que ele pelo menos estivesse em um mundo melhor. Nesse instante, o vovô da garota convidou o rapaz para se juntar a eles na zona urbana, enquanto estiverem em uma cidade temporária durante uma viagem. E depois de ouvir que finalmente poderia viajar para um lugar diferente, Ryoma ficou paralisado de medo. Eliaria tentou dizer que também estava muito contra essa ideia de sair de casa no início, para vir para a floresta. Mas quando ela viu esse mundo maravilhoso do lado de fora e todas as alegrias que ela estava perdendo, ela ficou cativada. E o garoto Ryoma percebeu que não podia ficar trancado em seu quarto como nerd otaku para sempre, e perguntou se poderia se juntar a eles em suas aventuras. Todos ficaram animados com a fala do garoto, e o Duque Reinhardt disse que ele podia levar seus pertences, mas Ryoma revelou que ele tinha uma caixa de itens, e todo mundo ficou chocado ao escutar que ele possuía a habilidade raríssima, que é a caixa de itens, já que apenas uma pessoa no mundo pode usá-la. A mãe da garota conta que está cada vez mais impressionada com esse pequeno rapaz, e a garotinha Eliaria disse que um dia vai querer aprender tudo o que ele sabe. E o garoto Ryoma fala que não vai ter nenhum problema tirar um dia da sua vida para falar sobre todos os seus poderes. E depois, naquela noite, Ryoma começou a arrumar suas coisas, todos os itens raros que ele coletou das férias que vagavam pela floresta ao longo dos anos. E em pouquíssimo tempo, a sua casa inteira estava vazia. Ele fez uma viagem até as estátuas dos deuses que ele criou em homenagem, e disse que com certeza ele vai construir outra estátua assim que chegar na outra cidade. E depois de fechar a entrada da sua casa, o mordomo do Duque invocou sua caixa de itens e liberou uma carruagem de cavalos para levá-los em sua jornada. E enquanto viajavam, a garotinha se perguntou se Ryoma era capaz de controlar água e fogo, e Ryoma disse que sim. Na verdade, ele pode controlar todos os elementos do mundo. E o Duque Reinhardt se perguntava quando é que as habilidades superpoderosas daquele moleque iriam parar de aparecer. E o protagonista não tirava o sorriso da cara, todo envergonhado de ser elogiado toda hora. Ryoma se esforçava para manter a compostura, e a esposa e a filha do Duque não deixavam de pensar em como esse garoto é um gênio. O rapaz acabou soltando uma risadinha, e foi quando Reinhardt perguntou do que ele estava rindo. E Ryoma disse que estava se lembrando do seu avô, que disse que ele deveria aperfeiçoar um dos seus elementos e ser mestre nele, e não ficar testando todos sem parar. Eles continuaram viajando pela carruagem, até que um deslizamento de terra aconteceu durante uma chuva. Então Ryoma revelou que vai resolver a situação e pega uma capa de chuva, que ele conseguiu criar com a ajuda de slimes. Ele explica para todos que cobriu o casaco com geleia de slimes para repelir a água. Então o garoto saiu para ajudar os soldados, e assim que ele desceu da carruagem, lançou uma barreira de escudo para impedir que a chuva caísse sobre eles. O garoto fica dizendo que ele pode resolver o problema do deslizamento de terra no caminho, e usou sua habilidade mágica para criar blocos, transformando a terra em centenas de tijolos, e fez com que os slimes levassem os tijolos até criarem um caminho para eles seguirem. E quando o sol nasceu, a mãe de Eliaria chegou e deu um abraço no rapaz, mas ele teve que empurrá-la quando viu que estava quase sufocando. E após
ver o rosto de felicidade de todos com gratidão, ele pensou que era incrível poder ajudar pessoas que não eram gananciosas. E após 3 dias inteiros de viagem, eles finalmente chegaram na cidade mineradora, e Ryoma teve que obter sua esfera de status para revelar o nível de seus poderes mágicos. Ao se aproximar da esfera para revelar seus status, uma luz mágica foi liberada ao seu redor. Ele foi transportado de volta para o reino celestial. Os deuses receberam o garoto de volta, e Ryoma se perguntou se estava morto novamente, mas os deuses então revelaram que eles o presentearam com a habilidade de oráculo, tudo porque ele ficou rezando por eles durante 3 anos. E quando tentaram elogiá-lo por ter a casa mais limpa do mundo, o garoto tentou dizer que era apenas por causa de seus slimes limpadores e catadores. O deus Gaim revelou que essas não eram as únicas espécies que ele inventou. Ele havia criado o primeiro slime, e com o tempo, ele foi ganhando uma quantidade infinita de caminhos de evolução. Mas foi tudo graças a Ryoma que todo seu potencial ilimitado foi desbloqueado. E vendo quão chocados eles ficaram, Ryoma percebeu que eles devem ter ficado surpresos ao ver as espécies de slimes que nunca existiram antes. Mas os deuses acharam ainda mais chocante ele ter conseguido se encontrar com a família do Duque. Ele se perguntou o porquê. Então a deusa revelou que uma garota que antes havia sido atropelada por um caminhão havia reencarnado nesse mundo, e seu único desejo era domar animais. Então ela criou a magia de domesticação e se casou com a família Reinhardt. Os deuses estavam cuidando deles e concedendo suas bênçãos, tornando Eliaria uma das domadoras de feras mais fortes do mundo. E depois de ouvir essas palavras, Ryoma percebeu por que ela estava tão obcecada em trabalhar duro, mas se perguntou se algum dia iria encontrar outra pessoa reencarnada da Terra. No entanto, a deusa disse que eles só teleportam uma única pessoa a cada 200 anos, e revelou que no passado eles teleportaram um moleque otaku que queria muito destruir o mundo, mas ele era tão fracassado e antissocial que acabou ficando preso em casa, todo depressivo com um grande poder. Os deuses estão dizendo que estão felizes por Ryoma não ser um vilão como ele, e disseram que os outros deuses da magia e da guerra também concederam suas bênçãos. Nesse momento, ele começou a ser teleportado para seu mundo, com os deuses dizendo para falar com ele sempre que precisar de algo. Após ele acordar, a sacerdotisa disse para ele manter seus atributos em segredo e se afastou. Observando suas habilidades mágicas, ele percebeu que havia recebido o título de filho amado dos deuses, e quando finalmente saiu da sala, o velhote aconselhou o rapaz a esconder seus poderes, pois as nações do mundo tentariam se aproveitar e ganhar dinheiro, tudo devido à sua pouca idade, e para não ficar indefeso, o vovô está recomendando ele que se junte à guilda dos domadores. Então Eliaria perguntou qual era sua capacidade mágica. Ryoma revelou que era 198 mil. A garota ficou chocada, pois ter uma capacidade tão alta torna alguém quase impossível de aprender novas magias, tudo porque controlar o imenso volume de poder é muito complicado, até porque ela não conseguiu aprender nenhuma magia, e a sua capacidade mágica de talento era superior a 200 mil. Ela então se perguntou como é que ele era tão bom em utilizar magia. Então Ryoma revelou que simplesmente começou a brincar com magia até dominar todos os elementos, e quando eles chegaram na guilda dos domadores, eles perceberam que seria extremamente difícil aumentar seu nível, já que tinha relação com o monstro ser mais forte sob seu controle, e para Ryoma eram apenas slimes que cuidavam da casa, e eles eram bem fraquinhos. O rapaz ainda queria se juntar à guilda dos aventureiros, mas ele precisava passar por um teste físico em campo para calcular seu poder. Enquanto ele se preparava, o instrutor mandou que ele acertasse os 5 alvos à sua frente, sem desperdiçar uma única flecha. Então o garotinho Ryoma sacou as flechas e atirou nos alvos, acertando todos eles no centro. Ele se perguntava se todas as vezes que ele caçou havia preparado ele para esse momento. Eliaria ficava se perguntando como é que ele conseguia atirar tão rápido, e Reinhardt disse que esse moleque tem um talento absurdo para tudo que existe. E no próximo exame, o instrutor disse a Ryoma que ele precisava acertar 50 alvos com 50 flechas, e assim que o teste começou, o garoto conseguiu acertar todos os tiros no alvo. E quando a última rodada de 4 alvos apareceu, Ryoma preparou 4 flechas e as derrubou com um único tiro. Mas enquanto tentava relaxar, o instrutor jogou uma adaga em sua direção. Ryoma desviou o ataque e se lançou contra o instrutor para derrotá-lo, mas o homem mandou o moleque relaxar, porque esse daqui era só mais um teste. Era tudo para ter certeza do nível dele. E no final, o instrutor explicou que a lâmina estava cega, apenas para testar seus reflexos. Ele diz que ficou surpreso vendo o garoto contra-atacar, já que ninguém jamais havia tentado aquilo antes. Ryoma contou à família do Duque que havia passado em todos os testes, e Eliaria começou a girar em seu redor para dar os parabéns. E dentro da guilda, o instrutor entregou para Ryoma seu cartão de rank G, e disse que ele precisava provar o seu valor completando mais missões para se tornar um aventureiro de rank S. O garotinho Ryoma descobriu com a recepcionista que ele poderia aceitar missões de nível superior ao seu, e quando ele pergunta sobre o quadro de missões, ele descobriu que o banheiro da comunidade estava completamente destruído. Após lidar com todos os cidadãos, ele decidiu então realizar uma missão de limpeza, utilizando seus slimes
slimes super apelões e poderosos de coleta e limpeza. Logo começou a arrumar suas coisas para a viagem, e toda a família de Eliaria se despediu dele antes de partir. Ao chegar na casa, ele viu uma linda garota felina com orelhas de gato, chamada Mia. E depois que ele percebe que o banheiro lá dentro tá todo esbagaçado, ele pensou que seria um trabalhão do caramba resolver tudo isso. E para piorar, todo o lixo dos vizinhos era jogado bem na frente da casa dela. Então, quando ele chegou lá, pegou seus slimes e desativou o encolhimento de seu slime catador, antes de fazer ele se dividir em centenas de slimes menores. E em poucos minutos, todo o lixo foi limpo lá dentro. E quando tudo estava brilhando, o garoto usou suas habilidades mágicas para limpar toda a parede com a ajuda de seus slimes de limpeza. Quando tudo estava limpo, ele usou a sujeira para criar tijolos e preencher todos os buracos com os slimes pegajosos. Em apenas algumas horas, todo o lugar estava completamente limpo. E a garota gato começou a chorar porque tudo isso estava uma bagunça, e já fazia um bom tempo. Enquanto voltava, ele percebeu que realmente podia tornar esse mundo um lugar melhor. Voltando para a guilda, ele viu que ganhou um saco de moedas de ouro mais pesado do que ele imaginava por uma missão de baixo nível como aquela. No entanto, o chefão da guilda se aproximou dele e disse que está surpreso que alguém conseguiu limpar aquela casa. O cara perguntou como é que ele havia conseguido, e o rapaz apenas revelou que estava usando o poder de seus slimes mágicos. O mestre da guilda disse que havia mais uma coisa para ser limpa, e o protagonista já tá vendo onde é que isso vai dar, que vai ser limpar o maldito banheiro principal da comunidade. Escutando isso, o mestre explicou que o governo havia cortado dinheiro para o tratamento de esgoto, tudo porque aqueles riquinhos malditos não ligam para os pobres da cidade, e o banheiro foi completamente destruído há muito tempo, e também ninguém queria trabalhar naquela condição horrorosa, sem receber nada em troca. E se lembrando de como ele também era explorado em sua vida passada, Ryoma estava querendo ajudar limpando o local com seus poderes, mas também estava querendo pedir à família de Reinhardt que o ajudasse em sua casa. O garoto falou sobre o bloqueio de dinheiro do governo, mas essa era a primeira vez que Reinhardt escutava falar disso. Ele até mesmo mandou seu mordomo investigar a corrupção na cidade. Na manhã seguinte, Ryoma chegou cedo no esgoto da cidade. Ele enfocou todos os seus slimes de limpeza em sua caixa de itens. Ele tirou todas as suas roupas de limpeza e fez com que uma gosma azul cobrisse seu rosto para se proteger do fedor infernal. Quando ele abre a porta, todos os monstrinhos catadores de lixo começaram a invadir, e após algumas horas devorando toda a sujeira e imundície, Ryoma conseguiu lavar o local utilizando seus poderes mágicos, e também higienizou fervendo o cômodo, assim matando as bactérias. Depois de algumas horas, ele percebeu que na verdade iria levar alguns dias para limpar todas as outras 29 áreas, mas os slimes catadores começaram a se dividir e dobrar seu número, tudo para aumentar a rapidez e eficiência. No entanto, verificando os status dos monstrinhos, Ryoma viu que eles haviam aprendido resistência ao veneno. O garoto acha que isso foi um pouquinho aleatório e então volta para a guilda. Ele percebeu que havia veneno se acumulando nos banheiros o tempo todo, e viu que Reinhardt e os outros já estavam conversando sobre a corrupção. O rapaz então disse que o veneno estava se acumulando nos banheiros desde o início, e mesmo depois de Ryoma ter tentado explicar que havia limpado tudo, a mãe da garota disse que não se importava com isso, pois ela só estava interessada na segurança e saúde dele. Essa foi a primeira vez que o garoto sentiu alguém se preocupando com ele no trabalho, e o chefe da guilda percebeu que esse veneno poderia lentamente acabar com sua vida se ele não tomasse cuidado. No entanto, Ryoma decidiu mostrar para eles a sua janela de status, revelando que ele possuía centenas de habilidades que tornavam ele quase impossível de morrer, e até mesmo ele conseguia regenerar sua saúde caso fosse exposto a miasma sombrio sem a proteção do slime. E vendo quão poderoso ele era, o avô da garota disse que iriam confiar nele para continuar com o trabalho de limpar os banheiros, e algumas horas depois, Ryoma estava pronto para limpar os esgotos mais uma vez. Isso fez os novos slimes se unirem em um único slime rei catador, permitindo que ele usasse uma habilidade chamada Gula, que terminou o trabalho em apenas 1 hora, em vez de 3. E depois de mais algumas horinhas limpando a podridão dos banheiros, a família do Duque ficou preocupada com Ryoma, então trouxeram comida e bebida para ele, já que ele não voltou para casa cedo. E no cair da noite, os aventureiros se perguntavam por que ele ainda estava trabalhando durante a noite, mas Ryoma estava determinado a ajudar a comunidade o mais rápido possível, então continuava. Afinal de contas, ele já estava na metade do caminho, e depois de consumir toda a sujeira deliciosa, agora haviam 333 slimes catadores, então ele os dividiu em 3 slimes reis diferentes para aumentar sua velocidade. No terceiro dia de limpeza de todos os banheiros, ele finalmente acabou, mas acontece que todos os aventureiros estavam muito preocupados com a saúde do garoto. A gatinha chamada Mia correu para abraçá-lo, e Ryoma falou que ele estava sufocando com esse abraço maluco. E depois, lá na guilda dos aventureiros, o chefe tá dizendo que ele vai receber um grande pagamento por todo o seu trabalho, mas tudo que o garoto queria era não ver mais aquela maldita sujeira. Ao chegar em casa, ele percebeu que já era de manhã, e se lembrou das noites, em claro, em que chegava do trabalho, e a sua mãe sempre ficava acordada para recebê-lo. Tudo isso mudou quando ela morreu, e embora ele devesse estar triste, nenhuma lágrima caiu. Em vez disso, ele sentiu um grande vazio no coração, ao entrar na casa que estava vazia. Apesar da solidão, a sensação começou a se tornar normal, quando ele percebeu que não podia mais
mais recuperar o que havia perdido. Mas acontece que, hoje, ele abriu a porta e viu que todos estavam esperando por ele. Quando a mãe da garota perguntou o que havia de errado, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eles se perguntaram se ele estava doente, mas ele disse que estava apenas lembrando de algo do passado, de quando a pessoa mais importante para a vida dele esperava ele chegar em casa. A mulher então abraçou ele por trás, mas ele disse que estava bem. Ela então disse que não tem problema dar um pouquinho de carinho para uma pessoa próxima, e ele, Arya, apertou a sua mão, dizendo que estava feliz porque o garoto considera eles como parte da sua família. As lágrimas de Ryoma continuaram a cair por causa disso. Após perder uma pessoa que era muito importante há tantos anos, ele finalmente sentia amor novamente, e isso começou a preencher seu coração. E dentro do quarto dele, ele, Arya, desejou boa noite, embora na verdade já fosse de manhã. Deitado na cama, ele percebeu que estava feliz por ter vindo a esse mundo, pois ele finalmente estava em paz novamente. Enquanto o rapaz está lá em cima puxando um ronco, ele, Arya, está preparando o café da manhã com ovos e bacon, ao lado de duas empregadas. E quando a comida ficou pronta, o mordomo foi trazer o garotinho para a mesa. Ele ficou surpreso ao ver que ele, Arya, havia preparado toda a comida, mas logo percebeu que estava tudo tão arrumadinho e perfeitinho que realmente parecia ter sido feito por ela. Do lado de fora da mansão, Ryoma estava querendo ensinar magia de fogo e gelo para ele, Arya, e tentou apresentar para ela como fazer um raio brilhante, mas ela ficou triste ao ver o feitiço desaparecer. Então depois ele decidiu ensiná-la magia de água, e usando um círculo que ele fez na mão, ele começou a soprar bolhas para o céu. A garotinha decidiu tentar também, e adicionou um pouco de magia pegajosa, e as suas bolhas começaram a se formar, mas a bolha estourou muito rápido. Então ela tentou imaginar a gosma verde em suas mãos, enquanto conjurava mais bolhas. Dessa vez as bolhas não estouraram, e o garoto Ryoma tentou mostrar para ela que podia fazer uma bola ainda maior para brincar, e a mamãe dela também ficou brincando de vôlei. Enquanto a bolha ficava saltitando por aí, o garoto Ryoma ficou feliz por elas estarem se divertindo com a magia dele, mas ele disse que queria mostrar algo ainda mais legal. Ele começou a invocar água dentro da bolha e a fez voar utilizando magia de ondas e controle de água. Ele começou a mudar a forma elemental, transformando ela em um peixe que começou a nadar pelo céu. Todos acharam incrível como ele conseguia controlar essa magia, e a garotinha também ficou pensando que poderia se divertir brincando com essa magia. Um dos soldados quis ensiná-lo alguns feitiços de ataque. Ele invocou uma bola de fogo e transformou ela em uma flecha flamejante e atingiu o penhasco. Ryoma decidiu tentar imaginar a flecha de fogo também, mas a sua explosão foi muito maior do que a do soldado. Mas isso não era tudo, simplesmente porque todas as suas outras magias de água, junto com suas flechas de gelo, muralhas de fogo e também tornados, eram todos muito maiores do que as dele. E depois de dominar todos esses feitiços, o mordomo decidiu ensiná-lo um pouco de magia espacial. Enquanto Ryoma revelava que podia usar magia de teletransporte, o velhote começou a tentar ensiná-lo sobre seu lado dimensional e as habilidades de distorção. E para essa chamada distorção, tudo que ele precisava fazer era uma forte imagem mental de para onde ele estava indo, tendo que imaginar exatamente seu caminho e destino. Ryoma se teleportou para o outro lado da montanha. O mordomo velhote parabenizou o rapaz, enquanto ensinava ele a usar o lado dimensional. Ryoma percebeu que era apenas uma versão melhorada da caixa de itens. Finalmente, ele conseguiria carregar os slimes por aí, e depois de várias horas tentando conjurar, Ryoma estava motivado a conseguir dessa vez. E o velho até elogiou o rapaz por estar entendendo explicações de nível de química quântica. Mas aí então ele fala que tá na hora de voltar para casa, e na manhã seguinte, eles partiram para a mineradora do norte para treinar ele, Arya, em combate. É revelado que muito em breve ela vai deixar a capital para estudar, e o rapaz está se perguntando se vai vê-la novamente. Quando eles chegaram na caverna, Ryoma liberou todos os seus slimes, e a mãe da garota carregava um desses monstrinhos também. A missão deles era simples, investigar quantos monstros havia dentro da caverna. Mas à medida que se aproximavam, uma criatura louva-a-Deus gigante apareceu diante deles. Embora não fossem perigosos, provavelmente havia mais de 30 deles escondidos aqui. O garoto tentou deixar ele, Arya, cuidar do primeiro, utilizando flecha de gelo, mas ela errou completamente o primeiro alvo, mas acertou o segundo e conseguiu derrubá-lo. Ryoma disse que ela vai precisar de muito mais treinamento, e os slimes catadores começaram a devorar o louva-a-Deus. Rapidamente, mais 4 bichos apareceram, mas Ryoma achou que podia acabar com todos eles, e começou a correr em direção aos inimigos com suas adagas. Desviando dos golpes, ele conseguiu derrubar um deles antes de matá-lo, e correu em direção ao segundo, pulando e cortando sua cabeça. O terceiro tentou atacá-lo, mas Ryoma deslizou para baixo, e no quarto inimigo, ele conseguiu fatiá-lo com facilidade. Todo mundo estava se perguntando quão poderoso era esse moleque, e o slime começou a devorar os insetos. Enquanto eles continuavam descendo, Arya percebeu uma coisa brilhante à distância, e rapidamente percebeu que era um slime metálico. Ela correu para pegá-lo, e então abraçou ele. O rapaz deu os parabéns por ela ter capturado um desses bichinhos, e disse que ela poderia domesticá-lo, mas ela entregou para Ryoma, dizendo que esse era o jeito dela agradecer por ensiná-la a usar magia. E vendo quão gentil ela era, ele disse que ela é mais incrível do que ele pensava, e todos os homens estavam olhando com orgulho. E do lado de fora da caverna, os soldados revelaram que haviam mais de 300 louva-a-Deus, ao lado de milhares de morcegos. Então eles decidiram deixar esse trabalhão todo para a guilda de aventureiros. Ao mesmo tempo, 2 slimes acabaram criando mãos para lutar com
gravetos, enquanto os slimes pegajosos acabaram liberando um tipo de gosma verde. O garoto Ryoma percebeu que o slime de metal era realmente duro e viu que tinha ferro oxidado bem perto. Então ele começou a criar um círculo de alquimia com seus poderes. Ele começou a separar o oxigênio da ferrugem, assim criando uma barra de ferro no estilo Minecraft. Ele se perguntava como é que esse moleque sabe de tudo, e um soldado disse que nunca estava esperando que esse moleque fosse um alquimista tão habilidoso. A barra ficou tão perfeita e brilhando que ele e Arya achou aquilo a coisa mais linda que ela já tinha visto. Aí então, de repente, o vovô tentou dizer que tinha uma pessoa que ele precisava conhecer quando eles chegassem na cidade. E voltando, eles visitaram uma empresa comercial, onde Ryoma mostrou que conseguia reverter coisas danificadas, usando como exemplo todos os itens de alta qualidade que ele podia criar. E o cara bigodudo concordou em fazer um acordo comercial com Ryoma. No entanto, o garotinho implorou o homem para manter segredo. E o Duque Reinhardt disse que todo mundo tentaria abusar de seus poderes se descobrissem, por isso mandou o cara calar a boca. Depois é revelada a investigação feita pela família do Duque, que descobriu que havia corrupção no governo. E enquanto o chefe continuava falando todo o assunto para as garotas, ele revelou que a próxima tarefa para os aventureiros seria eliminar todas as criaturas escondidas na caverna. Mais tarde naquele dia, ele e Arya observou 3 slimes, liberando um líquido pegajoso. O rapaz estava querendo testar o slime que era duro e resistente. Após alguns experimentos, o garoto percebeu que o slime venenoso e pegajoso não reagiram em nada. Mas quando ele aproximou o slime ácido, ele começou a se debater, e Ryoma finalmente percebeu que ele tinha medo de ser dissolvido. E do nada, o slime ficou tão levinho igual uma bola de futebol. As garotas animais começaram a gritar, falando que estão de saída. E assim que todos os monstrinhos e slimes entraram na casa dimensional, ele e Arya ajudou Ryoma a se preparar e desejou boa sorte na sua aventura. Na entrada da caverna, o mestre da guilda mostrou desenhos dos monstros que eles enfrentariam e disse para não baixarem a guarda enquanto estivessem caçando. E quando eles entraram na caverna, a garota gato chamada Mia perguntou a Ryoma quantos slimes ele tinha, e ele revelou que era um número alto do caramba. Ele disse que tinha 21 slimes ácidos, 3.000 slimes catadores e 4.000 slimes de purificação. Enquanto eles estavam caminhando, a mulher raposa notou um grupo gigante de morcegos escondidos à distância, mas em vez de esperar ser atacado por eles, o garoto Ryoma pensou em utilizar a sua bomba sonora para derrotá-los com um único golpe. E sem desperdiçar tempo explicando, ele começou lançando uma barreira de som para proteger seus ouvidos, lançando uma bomba sonora em direção ao esconderijo dos morcegos. E quando foram verificar se havia funcionado, viram montanhas de morcegos empilhados. O garoto então reverteu o encolhimento de seus monstrinhos mágicos e separou eles para começarem a devorar todos os morcegos. E após algumas horas, os aventureiros decidiram ir embora. E nesse momento, eles notaram um grupo em pânico ao redor do quadro de missões, onde o mestre da guilda está dizendo a todos que um grupo de goblins havia aparecido dentro da caverna. E como estavam se multiplicando, o mestre está decidindo priorizar a eliminação deles. Os aventureiros tentaram bloquear todas as saídas, e quando seus preparativos estavam prontos, eles lançaram sinalizadores para atrair os goblins e tentar irritá-los. Mas enquanto os goblins tentavam afugentá-los, caíram na armadilha de Ryoma, que estava cheia de gosma ácida para derretê-los. Mesmo aqueles que conseguiram escapar foram abatidos com flechas especiais e golpes de espada. Depois de algumas horas eliminando goblins, ainda restavam mais de 500, e todos estavam começando a ficar cansados e sem flechas. Até mesmo o garotinho Ryoma decidiu voltar para a enfermaria, onde seus slimes estavam curando todos os soldados feridos, e ao mesmo tempo, a gatinha Mia percebeu que estava prestes a ser espancada pelos goblins. Mas então Ryoma disse que derrotaria todos eles e abriu sua caixa dimensional para libertar todos os seus slimes. Ele disse que usaria sua bomba de som. Então todos começaram a correr para escapar do alcance. Quando ele chegou no centro da caverna, ativou uma barreira de som ao redor dos goblins, e ele liberou sua bomba sônica para derrotar todos. Quando os goblins estavam imobilizados, ele liberou seus slimes para começarem o ataque, e lentamente começaram a digeri-los, restando apenas alguns. Ryoma saltou em direção a eles, aplicando um golpe de corte. Os soldados finalmente alcançaram eles, e derrotaram todos os goblins restantes, e com isso, todos os monstros foram derrotados. E após finalmente eliminarem todos os goblins, o líder deles apareceu, e trouxe muitos outros goblins gigantes atrás dele. No entanto, o garoto Ryoma ordenou que seus slimes atacassem, e todos se lançaram para esmagá-lo. Quando os slimes acabaram com todos os goblins, o protagonista pediu que todos se reunissem ao seu redor, e ordenou aos slimes limpadores que começassem a limpar tudo. Um dos soldados disse que a sujeira de goblin era supostamente a única coisa impossível de limpar nesse mundo. Então os aventureiros ficaram felizes por poderem manter as suas roupas limpas. A garota gatinha também tinha sido limpa da sujeira da batalha, e do lado de fora da caverna, Ryoma viu que sua cura mágica estava acontecendo. Tudo graças a seus slimes que evoluíram para utilizar
usar o poderoso feitiço de regeneração, e todos os soldados vieram dizer a ele que ele salvou todo mundo com seus slimes. Todos eles pensavam que Ryoma seria um dos maiores aventureiros de todos os tempos, e o mestre da guilda disse que ele voltaria à falência, depois de dar ao rapaz o maior aumento do ano, por derrotar esse líder Goblin. E enquanto eles voltavam para casa, Ryoma se perguntava se ele nunca teria saído da floresta se não fosse pela família de Eliaria, que ajudou ele em praticamente tudo durante todo esse tempo. Ryoma precisava de ajuda, mas ele estava se perguntando se estava dependendo demais deles. E quando a garota gato disse que ele poderia fazer uma fortuna criando uma lavanderia, ele realmente se perguntou se aquilo era o caminho certo. E dentro de casa, o garoto Ryoma contou para a família de Reinhardt que havia decidido o que queria fazer daqui em diante. E como eles o ajudaram durante todo esse tempo, ele queria se separar e tentar se tornar independente. Eliaria tá pensando que Ryoma não quer mais ser seu amigo, mas a mãe dela perguntou se o garoto iria embora para sempre. Ryoma respondeu que jamais encontraria pessoas tão boas como essas. Então com isso, o velhote, que é vovô de Eliaria, disse que ele precisava seguir grandes regras para ter sucesso e segurança. No entanto, Eliaria tinha uma única condição, que ele esperasse 3 anos, até que ela tirasse férias da escola. Então, teria liberdade para andar com ele. O protagonista disse que queria abrir a sua própria lavanderia, e nesse instante, os soldados e empregadas que estavam escutando a conversa entraram, dizendo que ele seria o maior chefão desse negócio, com a ajuda de Reinhardt. No dia seguinte, ele foi até a companhia comercial para demonstrar as suas habilidades de limpeza. E esse gordinho, que é de família nobre, depois de ver as suas incríveis capacidades, disse a Ryoma para se registrar na guilda dos mercadores para evitar problemas. Mais tarde, Ryoma agradeceu ao comerciante por toda a ajuda na guilda dos mercadores. A chefe da guilda dos comerciantes está dizendo que achou a ideia da gosma de limpeza de Ryoma genial. E Eliaria está dizendo que todo mundo gosta das habilidades dele. E para começar com as boas-vindas à guilda, é mostrado um terreno baldio onde ele poderia montar a sua loja. Ao chegar ao local, ele viu um prédio velho e decadente, mas percebeu que ainda seria um ótimo lugar porque fica no centro da cidade. Então disse ao nobre comerciante que iria comprar esse local. O cara também conta que vai cuidar de toda a papelada e burocracia, e também vai dar a Ryoma a alguns de seus trabalhadores que ajudariam ele a administrar todo o negócio, e também prometeu comprar recursos dele. Nos dias seguintes, Ryoma ordenou que seus slimes catadores comessem todas as ervas daninhas que cresciam descontroladamente. Enquanto os slimes ácidos começaram a dissolver o prédio antigo, ele queria construir um dormitório para os trabalhadores, e além disso, começou a fazer a fundação, e criou um porão de concreto. Logo, os slimes ajudaram a erguer as paredes de pedra, e antes que começasse a chover, eles já tinham terminado a parte externa. Os soldados estavam ajudando Ryoma a colocar o piso e tudo mais. Esse era o jeito deles de ajudar um amigo que sempre salvava suas vidas, e eles garantiram que isso não seria considerado um tipo de dependência deles, pois na realidade, amigos sempre estão lá para ajudar uns aos outros. Quando a chuva parou, ele pediu para a gatinha Mia lidar com a tinta, e eles começaram a pintar as paredes. Enquanto pintava, ela parabenizou Ryoma por ter alcançado um rank mais alto, depois de conseguir muitas eliminações no último trabalho na caverna. Ela tá perguntando se o chefe da guilda contou direitinho o número real de corpos que ele havia batido, e do nada, uma garota raposa apareceu. Ele disse que ajudaria eles de bom grado, junto com sua amiga que também é metade animal. Em seguida, eles terminaram de pintar a parte externa, mas quando Eliaria disse que parte da loja ainda estava feia, o garoto disse a ela que depois eles dão um jeito, e juntos eles começaram a plantar coisas na terra. Mas Eliaria perguntou por que ele trabalhava tanto, mas aí o protagonista disse a ela que aquilo não era nada comparado ao seu antigo local de trabalho, e isso deixou ela meio desconfiada. Então, ela perguntou o que ele fazia antes deles se conhecerem. O garoto Ryoma percebeu que ele não podia simplesmente dizer que era um estudante de ciência da computação que nunca saía da tela do computador. Então ele só disse que costumava criar bonecos antigamente. Eliaria achou isso incrível e quis ver os tipos de coisas que ele criava. Mas o garoto não tá querendo dizer que ele fazia figuras de garotas de anime. Então com certeza, ele não sabia como explicar isso pra ela. Enquanto caminhavam pela cidade, Ryoma estava querendo fazer uma festa e convidando todos para sua lavanderia. Mas antes disso, ele decidiu dar uma passada na igreja. E quando estava sozinho, um dos deuses recebeu ele de volta no reino celestial. Mas Ryoma, porém, percebeu que os outros dois, Gain e Lulutia, não estavam perto. Então Kufo tentou explicar que eles estavam ocupados atendendo orações, mas na realidade Lulutia estava fazendo compras como se fosse uma garota comum, enquanto Gain aproveitava uma balada com cantoras famosas. Tudo porque o reino celestial era bem chato e sem entretenimento. Kufo então diz que ele também já tentou viajar pelo mundo todo, e do nada é dito que o tempo deles já havia acabado. E Kufo também diz ao rapaz para não se sobrecarregar demais, pois seu corpo jovem estava começando a fraquejar, e sua mente também. Naquele momento, Ryoma percebeu que estava começando a agir como se fosse uma criança, mas agradeceu a Kufo pelo conselho antes de ir embora. No dia seguinte, ele convidou todas as pessoas que ele conhecia para sua festa de inauguração. Até mesmo o pessoal da guilda está aqui. E o comerciante já estava trazendo seus 2 assistentes para trabalhar para Ryoma, enquanto ele preparava a comida da festa. Depois deles entrarem, eles perceberam que era incrivelmente limpo para uma loja construída por uma criança. Quando finalmente ficam cara a cara, o comerciante tentou apresentar os seus novos assistentes. Então
Carla e Callum se apresentaram. O comerciante contou que eles costumavam ser os seus gerentes assistentes, então Ryoma tentou mostrar a eles como fazer o trabalho. Primeiro, os clientes precisavam comprar um saco para colocar suas roupas dentro. E embora houvesse tamanhos diferentes, eles podiam ser reutilizados quantas vezes quisessem. O preço que cobrariam dependeria bastante do tamanho do saco. Após aceitarem um pagamento, entregarão a eles um pequeno pedaço de madeira para que possam pegar suas roupas lavadas de volta. Depois disso, levarão todas as roupas sujas para a área dos slimes limpadores. Mas os dois estão se perguntando se esses slimes limpadores eram realmente tão eficazes como diziam. Então, para mostrar o quão bom eles eram, ele colocou uma camisa suja em um deles, e depois de limpa, o slime metálico se transformou em um formato que possa deixar a roupa lisa, antes que o slime pegajoso dobrasse e guardasse ela. E já que não se usa água, eles nunca teriam necessidade de comprar secadoras. Então, no final, ele disse para perguntarem se tiverem alguma dúvida. No entanto, eles continuavam respondendo de um jeito meio confuso. Então Ryoma se perguntou se eles estavam chateados por uma criança ser o chefe deles. Ele então apresentou a área de descanso, os banheiros e os dormitórios onde eles precisam dormir, mas eles continuavam respondendo com uma única palavra. Quando ele terminou, todos os seus amigos estavam reunidos para a festa, e os slimes começaram a servir bebidas, enquanto a garota gato ficava olhando sem parar para a comida. A gatinha estava querendo comer tudo isso de uma vez, e Eliaria perguntou como é que ele estava. Então Ryoma disse que estava muito bem, e quando tentou conversar com todos os seus visitantes, ele se lembrou que ninguém escutava ele na sua vida anterior. Mas quando ele começou o discurso, todos deram atenção, e a garota Mia começou a chorar enquanto secava as lágrimas com a patinha. Ele agradeceu a todos por ajudá-lo a chegar até aqui, e todo mundo parabenizou ele por finalmente abrir a sua loja, enquanto os slimes ajudavam os outros. Mia estava louca para conseguir mais comida. O chefe da guilda de aventureiros está perguntando o que essa velhota anciã está fazendo aqui, então ela disse para ele ficar quieto na dele e fechar a boca, deixando o cara meio sem graça. Então ele ficou implorando para que ela parasse de humilhá-lo. E quando sua assistente queria saber o detalhe dessa briguinha aí, a vovó começou a contar como ele estava sendo grosseiro. O chefe da guilda implorou para que ela parasse de envergonhá-lo, e quando a assistente saiu, ela disse para ele se comportar daqui em diante, porque ao contrário dele, esse garotinho chamado Ryoma tem um futuro brilhante pela frente, por ser um rapaz muito bom, e pediu para que o chefe da guilda ficasse de olho nesse moleque. Os dois assistentes perceberam que o protagonista havia conquistado a confiança de todo mundo, mas seus olhares sombrios e desconfiados permaneceram, enquanto observavam os slimes lavando louça e comendo todo o lixo. O garoto Ryoma perguntou para Reinhardt se ele havia gostado da comida, e ele respondeu que era simplesmente muito melhor do que aquela comida horrível e muito cara que ele costumava comer em festas nobres de riquinhos. E quando todos terminaram de comer, Eliaria veio servir a sobremesa, e depois de algumas horas todos foram embora, enquanto os dois assistentes limpavam o local. O protagonista perguntou se eles queriam continuar trabalhando com ele a partir de amanhã, então os dois decidiram contar a verdade para o rapaz. No começo eles estavam preocupados com a ideia de um garoto administrando um negócio utilizando slime, mas depois de ver como ele trazia alegria para todos ao redor, tiveram a certeza de que podiam acreditar nele e queriam ficar aqui e ajudá-lo a crescer. No entanto, eles disseram que precisavam manter o profissionalismo, pois os nobres gostam de falar demais e alguns são muito arrogantes. E na manhã seguinte, o garoto Ryoma tá se perguntando se ele realmente vai conseguir clientes para o seu negócio. No primeiro dia, seus dois assistentes chegam com um semblante alegre, e logo a loja finalmente abriu. Então o garotinho foi avisar a guilda dos aventureiros, e quando chegaram na esquina, Eliaria conta que vai sair para se aventurar em um tipo de missão, e sorriu para ele antes de se afastar. Na guilda dos aventureiros, todos os soldados sabiam que ele estava inaugurando a loja hoje, mas quando Ryoma se perguntou como é que eles haviam descoberto, viu uma placa anunciando a grande inauguração, e todos os aventureiros disseram que visitariam ele depois do trabalho, e vendo que a guilda estava ajudando ele, o rapaz decidiu retribuir o favor e aceitou uma missão de coletar ervas. A recepcionista perguntou se ele tinha certeza de que queria se aventurar, sabendo que muitos clientes apareceriam naquele dia, mas ele estava convencido de que seu negócio daria super certo por conta dos seus assistentes, e depois de algumas horas explorando cavernas e coletando plantas, ele foi receber seu pagamento na guilda, mas acabou vendo uma fila gigantesca do lado de fora da sua loja, e percebeu que precisava ajudar porque o pessoal lá não tá dando conta não. Esse teletransportou para de trás do balcão. Os assistentes disseram que todos se reuniram no primeiro dia, e que os aventureiros haviam falado a todos sobre sua loja e os ótimos preços devido à grande demanda. O garoto começou a se apressar para que os slimes lavassem e passassem suas roupas, além de limpar todas as armaduras. Ele continuou trabalhando até o final do dia, mas percebeu que havia trabalhado sem parar, então disse que precisava contratar mais funcionários. A garota achou que isso tá mais do que certo, pois seus negócios iriam crescer ainda mais, então disse ele que deveria falar com o chefe da guilda dos mercadores para pedir ajuda na contratação
contratação de pessoas, e à noite ele foi visitar a velhota da guilda e perguntou se ela poderia ajudar a encontrar mais funcionários, e ela concordou de bom grado em ajudá-lo. Reinhardt ficou chocado ao ouvir o quão bons eram seus slimes limpadores, e o garotinho conta que ainda não conseguiu descobrir a única coisa que ele não consegue limpar. Reinhardt disse ele que devia visitar os outros cantos da cidade, principalmente os cantos com trabalhadores. Então, se ele convencesse todos com sua limpeza de slimes, ele se tornaria bilionário em menos de um ano. Ryoma percebeu que Reinhardt deve ser um daqueles homens que são bons de conselhos. Enquanto ele vai dormir, Eliaria desejou boa noite, e o rapaz também desejou bons sonhos para ela. Ele se lembrou de que costumava trabalhar o tempo todo e dormia feito pedra, todo desconfortável. Mas agora ele vai dormir de boaça, se sentindo realizado após cada dia. E o segundo dia de trabalho foi tão bem sucedido quanto o primeiro. E uma cliente ficou chocada ao ver que até a mancha mais difícil havia sido removida. A lavanderia está tão perfeita que todos os moradores estão chocados. E de volta à guilda dos mercadores, a velhota disse que conseguiria um grupo de pessoas para trabalhar para Ryoma. E quando ele viu como todas eram, percebeu que a grande maioria é mestiço com feras. E quando Ryoma tentou se apresentar como dono da loja, dizendo que eles trabalhariam com slime sob seu comando, todos se levantaram para ir embora, chamando isso de loucura. No entanto, duas pessoas continuaram sentadas, e as duas estavam animadas para trabalhar com ele. O garotinho perguntou seus nomes, então um cara chamado Fei se apresentou, junto com sua filha Li Ling, e disse que o único problema seria sua perna quebrada. O protagonista sabia que seus slimes curandeiros poderiam consertá-la, então disse que não tinha problema nenhum. Ele se perguntou o que eles queriam além do pagamento, e disseram que só queriam viver em paz e em tranquilidade, e perguntaram se ele conhecia algum lugar onde pudessem passar a noite. Escutando isso, Ryoma disse que eles poderiam ficar nos dormitórios que ele havia construído, mas ele ainda tinha uma última pergunta, e queria saber por que diabos eles estavam escondendo armas mortais. Os dois foram pegos de surpresa. Então Fei revelou que eles eram ex-assassinos, mas que haviam abandonado seus empregos há muito tempo. A velhota também sabia sobre eles, e disse que eram de outro país, e ao que parece eles perderam seus entes queridos na guerra anterior. E quando Fei estava minerando, a caverna simplesmente caiu sobre sua perna, e com isso tudo e mais um pouco que eles acabaram aqui na frente do protagonista. Eles ficaram chocados que alguém tão jovem tenha percebido suas habilidades ocultas, e sentiram que tinha alguma coisa muito diferenciada nesse moleque, comparando a todos os outros humanos que eles conheceram. O garotinho Ryoma pensou que eles estivessem se referindo ao seu jeitinho de outro mundo, mas disse que poderiam começar a trabalhar assim que quisessem. Na verdade, ele perguntou se eles poderiam ser guarda-costas da sua loja, e os dois aceitaram de bom grado. Então Ryoma contratou os dois com um aperto de mão. A velhota da guilda então manda o cara guardar de volta a espada, mas o cara do bigodinho disse que ele não podia se separar da sua amada companheira. E de volta à loja, eles ficaram chocados ao ver o quão popular esse garotinho era, e quando entrou, apresentou os dois novos funcionários para Carla e Callum, e os dois começaram a trabalhar com os slimes imediatamente. No final do dia, Carla disse a Ryoma que tinha visto ainda mais visitantes depois de todos terem adorado a sua lavagem, e agora que confia nesses dois assassinos, decidiu levá-los a um outro cômodo. Enquanto Fei estava deitado com uma perna para baixo, o garotinho Ryoma abriu sua casa dimensional e tirou 2 slimes de cura, dizendo que eles poderiam curar seus ferimentos, e diante de seus olhos, os slimes começaram a curá-lo até que ele pudesse utilizar a perna novamente, e ele ficou chocado por finalmente conseguir usá-la. O bigodudo estava quase chorando na frente do protagonista, e agradeceu por ter mudado a sua vida, mas mesmo quando Ryoma disse que só queria ajudar, eles contaram que perderam todo o seu dinheiro quando fugiram do seu país de origem. Todas as suas economias para a cirurgia haviam sido perdidas e roubadas pelos soldados, e Fei já havia desistido da ideia de voltar a andar, mas prometeu pagar essa dívida ao garoto. À noite, ele levou os dois aos dormitórios, e eles acharam um quarto completamente lindo e muito perfeito. Li Ling nem se lembrava da última vez em que havia dormido em uma cama, e Ryoma ficou chocado ao ver quanto dinheiro seu negócio de lavanderia havia rendido. Carla e Callum disseram a ele que seu negócio poderia render ainda mais se ele expandisse para outras cidades, mas o protagonista achou que ainda era cedo demais para isso, né? Mesmo assim, Ryoma contou que Fei e Li Ling tinham experiência militar, e por isso queria aumentar seus salários para compensar o fato de serem guarda-costas. Os dois então começam a agradecê-lo por sua gentileza, e também porque vão ganhar muito mais grana. Assim, mais um dia de trabalho finalmente terminou. No dia seguinte, Eliaria queria poder ajudá-lo com os negócios, mas precisava ir à escola, então desejou boa sorte antes que ele partisse. E nos dias seguintes, os negócios continuavam a crescer, então Ryoma decidiu assar uma pizza para que eles comessem durante os intervalos. Aquela gatinha lá chamada Mia e as outras garotas fera estavam aqui de volta, e aparentemente estavam recebendo um pouquinho de massagem dos slimes. A gatinha tá achando toda essa massagem a melhor sensação que ela já tinha sentido. E no final do terceiro dia, Carla disse a Ryoma que eles ganharam simplesmente o dobro do dinheiro do dia anterior. Tudo tá indicando que o negócio do protagonista vai crescer ainda mais. Então Ryoma percebeu que precisava contratar ainda mais pessoas, e ele lembrou que também precisava contratar um cozinheiro, mas nenhum dos dois entendeu por que ele faria isso. Então ele disse que queria fazer com que eles comessem bem durante os intervalos, tudo para que ficassem satisfeitos e confortáveis. Todos ficaram chocados com quão bem ele tratava seus funcionários, e durante a noite, ele disse à velhota da guilda que estava precisando
de ajuda, pois estava querendo mais funcionários, incluindo um cozinheiro. Ele disse para contratar alguém para ajudá-lo. E então, no dia seguinte, a velhota conseguiu arranjar para ele 3 garotas, Fina, Maria e um garoto chamado Jane. Todos vieram de uma vila vizinha, e Selma se apresentou como uma cozinheira que trabalhava para uma pousada. Uma semana inteira já se passou após a inauguração do negócio do protagonista, e os slimes continuaram trabalhando forte. Alguns dias depois, Eliaria se perguntou o que aquela gosma azul estava comendo. Então Ryoma contou que ele estava esperando que ela evoluísse para uma gosma de ferro, comendo pedaços de ferro. Ela também perguntou por que ele estava passando mais tempo nas minas. Então ele revelou que estava criando armaduras para os soldados em um lugar secreto. Eliaria perguntou se poderia se juntar a ele quando chegassem lá. Ela disse que estava querendo um lugar tranquilo onde pudesse tocar violino, pois ela sonhava em atrair e pegar os pássaros raríssimos que ficavam ali. Ela começou a tocar toda a linda melodia, enquanto os slimes continuavam trabalhando, transformando um pedregulho em uma boneca que se parecia bastante com ela. Quando ele a entregou, ela disse que guardaria para todo sempre. E de volta para casa, todos ficaram chocados ao ver estátuas que se pareciam exatamente como eles. O mordomo de óculos achou que até as saias das empregadas estavam perfeitas. E então Reinhardt se perguntou desde quando esse moleque também é um grande artista. E Eliaria implorou para que o rapaz criasse uma boneca dele mesmo e desse de presente para ela, para que ela se lembrasse dele enquanto estivesse na escola. Os dias começam a passar com os slimes trabalhando firme na loja. E os slimes da caverna estão criando armaduras resistentes. Ryoma está querendo transformar os seus slimes em um exército poderoso para quando quisesse derrubar algum exército invasor. E para fortalecer também a si mesmo, ele resolveu treinar contra o Rei Slime. Mas quando tentou desferir seus ataques, o slime desviou com facilidade, lançando um tentáculo em sua direção. Ryoma construiu uma parede para bloquear o ataque, e quando o slime saltou em sua direção, ele desviou e se teleportou para derrotá-lo. Algumas horas depois, o tecido finalmente estava pronto, mas ele viu a gosma normal começar a evoluir diante dos seus próprios olhos, se transformando em uma gosma diferente do slime metálico. O garoto pensou que ainda deve ser uma gosma de ferro, mas então ele entendeu que alimentá-los com diferentes tipos de elementos iria criar diferentes tipos de slimes, e com isso ele finalmente compreendeu como é que eles evoluem. E na loja do protagonista, a gosma de limpeza começou a se dividir, então ele pensou que a limpeza seria ainda mais rápida. E voltando para a sala principal, ele viu que todo mundo está reunido no relatório diário. Ele se perguntou se eles finalmente começaram a perder dinheiro, mas é completamente o oposto. Ele viu que eles haviam faturado 3 vezes mais hoje, tudo graças aos acordos que estavam fechando com as empresas vizinhas. Ele agradeceu a todo mundo pelo trabalho duro, mas percebeu que não havia dado folga a eles. Eles se perguntaram por que ele estava tão em silêncio. Então o garotinho se desculpou por ter esquecido completamente dos dias de folga e disse que queria dar mais dias na semana para a folga deles. O pessoal começa até a chorar depois disso. Carla disse a ele que era extremamente raro conseguir folga do trabalho, e todos haviam pedido desculpas às suas famílias porque com certeza não voltariam para casa. Uma das garotas está dizendo que a maioria dos donos de loja costumam explorar os seus funcionários, com salários extremamente baixos e até mesmo colocando sua própria segurança em perigo. Então Ryoma disse a eles que o trabalho daquele lugar era administrar um negócio justo, que não se parecesse nem um pouco com a porcaria da sua vida passada. E ele queria que todos aqui se sentissem seguros. E no dia seguinte, o garoto volta para ver a recepcionista para mais missões, mas ela disse que tinha uma missão especial para ele naquele dia. Tem a ver com um grupo chamado Cais de 5. E acontece que esse grupo havia capturado uma criaturazinha especial, e Ryoma, interessado, queria ver um novo tipo de slime, mas por algum motivo nem mesmo a guilda dos domadores estava querendo comprá-lo. Ele percebeu que essa era sua grande chance de conseguir um novo slime, e partiu para o local onde estava vendendo. E dentro de uma loja abandonada, percebeu que estava no lado mais sombrio e barra pesada da cidade. Ele se aproximou de um grupo de homens bebendo e enchendo a cara. Ele se apresentou como domador e aventureiro, mas então um deles, do nada, chamou o rapaz de moleque idiota que veio zoar com a cara deles. Quando outro cara tentou se desculpar pelo amigo revoltado, Ryoma disse que ficou sabendo da história de como eles não conseguiram vender esse monstrinho. Mas o cara revoltado pegou o rapaz e estava pronto para quebrá-lo na porrada. Porém, simplesmente do nada, ele começou a chorar e disse que se sentia um grande idiota por ter vindo de tão longe, saindo de sua terra natal para vender a porcaria de um slime que ninguém tá querendo comprar. Ryoma então percebeu que era exatamente por isso que ele estava enchendo a cara de cachaça, tudo para afogar as mágoas. E quando seus amigos o levaram, o líder deles perguntou a Ryoma por que ele veio até aqui, e o garotinho contou que queria comprar esse slime. Eles ficaram chocados ao ouvir que ele queria comprar, sabendo que a própria guilda dos domadores disse que não valia porcaria nenhuma. Então perguntaram quanto que ele queria pagar. O rapaz disse que queria ver a gosma primeiro, e depois que o homem trouxe, Ryoma viu que aquela era simplesmente a primeira criatura slime em forma líquida que ele já tinha visto. E após fechar a tampa, o garotinho disse que iria pagar um extra por aquilo, e até ofereceu 2 moedas de ouro. O aventureiro se perguntou em que família rica esse moleque havia nascido, mas aceitou o dinheiro sem fazer mais perguntas. E depois, quando chegou na caverna, o protagonista decidiu liberar a gosma e ativar o contrato de domesticação. Usando sua magia, tomou a gosma e descobriu que era simplesmente uma gosma sanguinária. Então, percebeu que precisava se alimentar de sangue de animais. E depois de soltá-lo em um rato, Ryoma viu o slime entrando
entrando no rato e sugando todo o sangue de um jeito assustador. O garoto Ryoma percebeu que isso seria muito útil para algum experimento mais maluco e trouxe o bichinho para sua família de slimes. E depois de mais alguns dias administrando a loja, Reinhardt e os outros finalmente voltaram para ver todo o desenvolvimento do negócio. E disse a Ryoma que ele aprenderia a conectar suas emoções com algum bichinho mágico familiar, como pássaros que eles trouxeram, embora na verdade quisesse compartilhar um contrato com os slimes. Reinhardt então disse que eles não sentem nada, então podiam ser inúteis. E depois de ativar o contrato de domesticação com o familiar, a esposa de Reinhardt disse para eles se concentrarem na ligação que tinham com os familiares. Enquanto Ryoma tentava imaginar o que o seu familiar estava sentindo, ele percebeu que era muito parecido com um sistema de realidade virtual. Ele começou a ver o seu próprio reflexo, mas começou a sentir vontade de vomitar. Reinhardt disse que é muito normal sentir isso no começo, mas que a solução era fechar os olhos. O garoto então precisa fazer isso. Imaginando outra coisa, ele disse a Eliaria para também fechar os olhos. E assim que fez isso, Ryoma só conseguiu ver o campo de visão do pássaro, mas ficou surpreso ao ver que Eliaria ainda conseguia conjurar o feitiço na primeira tentativa. Depois de tudo isso, Reinhardt ficou chocado que Ryoma tivesse conseguido terminar esse feitiço tão rápido. E Elise conta que também fez esse contrato muito rápido. E para mostrar que ela também já conseguiu fazer isso, ela decidiu invocar seu pequeno bichinho de estimação, o descendente de um lobo lendário. E mesmo sendo menor que o original, ela disse que as garras dele eram muito mais duras e afiadas do que qualquer outro animal. Ela conta que já conseguiu domar dezenas de criaturas e tem outros familiares do tipo lobo. Elise revelou que seu pai tinha 20 dragões familiares, mas é revelado que ele não domou de um em um. Ele só precisou domar o líder deles, e todos os seus seguidores também foram tomados automaticamente por ele. E depois de mais alguns dias vendendo todas as roupas impermeáveis, uma missão de desafio de guilda finalmente estava prestes a acontecer. E Eliaria estava muito determinada a capturar pássaros raros que aparecem no lago. O garoto passou a noite toda tocando violão, pensando no que Eliaria havia dito para atrair e capturar os pássaros. Naquele momento, porém, ele lembrou que ela sairia em viagem depois daquele dia, mas continuava tocando para afastar a tristeza. Quando o dia finalmente chegou, viram centenas de pássaros raríssimos voando ao redor, caçando os sapinhos coloridos. Todos caçavam sapos para enriquecer, ignorando as aves, porque é muito difícil de capturar. Mas então Reinhardt mostrou uma pessoa que estava tentando domar um dos pássaros, e quando começou a tocar sua flauta, perceberam que ele também tinha uma estratégia em mente. E depois de encerrar sua música, o aventureiro tentou atacar os pássaros, mas eles voaram para longe e começaram a lançar seu ataque de lâmina de vento contra ele. Ryoma decidiu protegê-lo utilizando sua barreira de terra, mas um som de frequência estranha começou a cercar todas as pessoas ao redor, fazendo com que desmaiassem. O garoto tentou achar a origem do barulho e viu que um dos pássaros estava emitindo um som. Então ele usou sua barreira sonora para impedir que o ataque afetasse os outros. Ele começou a empurrá-lo e todos os outros pássaros voaram com ele. Quando todos voltaram ao normal, o velhote disse a Ryoma que aquele era um pássaro de pesadelo espiritual e que podia lançar feitiços de magia negra para provocar alucinações nas pessoas, fazendo-las reviverem seus piores medos e nocauteá-las. E após se perguntar por que isso não afetou ele, Ryoma se lembrou de que possuía habilidade de resistência à dor mental. Mas ele sabe que precisa ter cuidado daqui pra frente para evitar aquele tipo de ataque espiritual, mesmo que eles tenham voado para longe. A garotinha Eliaria estava determinada a esperar até que eles voltassem. Quando a noite se aproximava, Eliaria disse que eles iriam se separar em breve, mas Ryoma se perguntou o que ele deveria dizer. E antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Elise conta que não era como se eles nunca mais fossem se ver. Isso daqui não é uma despedida para todos sempre, mas o garoto mesmo assim fica para baixo. Eliaria conta que com certeza vai escrever cartas para ele. O soldado deu um tapinha nas costas dele e disse para o rapaz pelo menos tentar um abraço. No entanto, Ryoma disse a ele que não tem coragem para fazer isso. E do nada, Reinhardt estava prestes a acabar com a vida de Ryoma. Então, para deixá-lo mais calmo, o garoto deu um porradão nocauteando o soldado que estava falando demais. Mas Eliaria estava corando toda vermelhinha, enquanto o pai dela estava muito bolado, quase explodindo de raiva. Nesse momento, os pássaros voltaram. Eliaria finalmente estava pronta para tocar seu violino para eles. Ela tocou o violino por 3 minutos seguidos, e mais 10 pássaros se alinharam para ela. Assim que pousaram, ela começou a domesticá-los, e ela estava feliz por finalmente ter alcançado seu objetivo. O soldado começou a chorar por esse tom de despedida, e logo depois viu que até o pássaro do pesadelo estava pronto para ser domado. Quando chegaram ao chão, Ryoma completou seu contrato de domesticação, mas o mordomo estava querendo saber que tipo de pássaro Eliaria havia domado, e depois de dar uma avaliada, viu que era outro pássaro raro, conhecido como fantasma, o pássaro que lançava magia de luz em vez de magia negra. Todos ficaram chocados ao ver que tem 2 pássaros raríssimos ao mesmo tempo. Quando voltaram, fizeram uma festa de despedida, pois partiriam em breve. Enquanto Eliaria tocava sua flauta, Ryoma percebeu que suas viagens estavam quase no fim, e antes de dormir, Ryoma perguntou a Eliaria se ela tinha amigos na escola, mas ela respondeu que não. A maioria das pessoas tinha muito medo de quem possuía grandes habilidades de magia. Teve um dia que um garoto tentou ensiná-la um pouquinho de magia, mas ela acabou congelando ele acidentalmente. E embora tenha descongelado o cara na mesma hora, todos pensaram que ela tinha feito de propósito e começaram a evitá-la. E depois de contar a sua história, ela se perguntou se
se Ryoma agora tem medo dela, mas ele responde que nunca teria medo, pois ela não quer machucar ninguém. No entanto, ele se perguntou se ela considerava ele um garoto esquisito e perdedor, mas ela disse que jamais pensaria nele dessa forma. Antes de ir embora, ela disse que queria dar uma última coisa de presente. Então Ryoma abriu uma caixa e viu o colar de rubi que ela havia recebido no seu 10º aniversário, que possui uma quantidade imensa de poder mágico. Ele achou que era caro demais para aceitá-lo, mas ela pediu que ele guardasse por enquanto, para que o protegesse até se reencontrarem. Ryoma percebeu que ela realmente o considera bastante, e sendo frio e calculista para dar um presente à altura, ele decidiu dar a ela um slime limpador e um catador, dizendo que isso pode ser muito útil para ajudá-la. E rindo do presente dele, ela disse que cuidaria de seus preciosos familiares, pois isso iria fazê-la lembrar dele o tempo todo. Ryoma nem sabe o que responder, e assim, a última noite deles acabou. Quando chega de manhã, todos se despediram de Ryoma, e Elise disse que seria a pessoa que mais vai sentir falta dele. Eliaria disse para ele começar a chamá-la por um novo apelido carinhoso, e por fim, pediu que ele nunca se esquecesse dela. Ela disse que não vai falar adeus, mas sim um até logo. Depois disso, ela correu para sua carruagem toda triste, e eles começaram a ir embora. E quando ela já estava longe no meio do caminho, ela tinha certeza de que vai vê-lo novamente, e começou a tocar a sua flauta. E é com isso, rapaziada, que chegamos no final de mais uma parte. Que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.